Amperge Convida, com Heloísa Carpena. Ato de improbidade administrativa é aquele que diz respeito aos princípios da administração pública, como honestidade, legalidade, lealdade e moralidade. É o ato que causa prejuízo aos cofres públicos. Segundo a Constituição Federal, o Ministério Público está incumbido de proteger o patrimônio público, o que deve ser feito nos termos da lei. Justamente essa lei que instrumentaliza o combate à corrupção na administração pública, um problema tão conhecido dos brasileiros, sofreu uma grande reforma em 2021, que mudou sensivelmente os caminhos da atuação do Ministério Público. Para falar sobre esse tema e o que o MP está fazendo para enfrentar esses novos desafios, eu tenho o prazer de receber hoje aqui nos estúdios da Rádio Roquete Pinto o promotor de justiça Tiago Veras, que é titular da 2ª Promotoria de Tutela Coletiva de Itaboraí, integrou o GAESP, Grupo Especial de Segurança Pública. Tiago é mestre em Políticas Públicas pela Unirio, membro colaborador da Comissão de Meio Ambiente do Conselho Nacional do Ministério Público e atualmente exerce a coordenação de Direitos Humanos e controle de convencionalidade da Procuradoria-Geral do Rio de Janeiro. Bom dia, Tiago. Obrigado por aceitar o nosso convite. Vamos começar falando dessa nova lei. A nova lei, essa de 2021, condiciona a responsabilização do administrador à obtenção da prova da intenção de causar prejuízo ao erário, o dolo, né? O famoso dolo pelo qual nós tanto nos batemos no passado. Além disso, a lei alterou o regime da prescrição, cujo prazo agora começa na data do fato, né? O que também é um motivo de preocupação, porque na prática reduz muito esse prazo, e tornou taxativa a lista das condutas proibidas. Tudo isso torna mais difícil o trabalho do Ministério Público nessa matéria. Tá certo isso? O que mudou e o que o Ministério Público está fazendo para percorrer e enfrentar esses novos desafios? Oi, Heloísa, obrigado pelo convite, uma honra, uma alegria estar aqui conversando novamente com você. Então, a reforma de 2021 da Lei de Improbidade Administrativa, ela trouxe uma série de desafios na política pública de combate à corrupção no Brasil, especialmente ao Ministério Público, que é o órgão constitucionalmente com o perfil de realizar essa persecução contra os atos de corrupção, seja na esfera criminal, seja na esfera civil. Com a reforma da Lei de Improbidade, como você disse, apesar de ter aumentado o prazo de prescrição em regra de 5 para 8 anos, ele passa a contar da data do fato. E com isso, na prática, de fato, houve uma redução desse lapso temporal para o Ministério Público realizar a investigação. Porque anteriormente era a partir do momento em que o agente deixava o cargo, não é Exatamente. Isso? Aí agora é a partir da data do fato. E temos agora também a prescrição intercorrente. Então, essa diminuição do lapso temporal para o Ministério Público realizar a investigação já é uma primeira dificuldade. Além disso, houve, por exemplo, a revogação do inciso 1 do artigo 11, que tratava da improbidade com violação aos princípios, né? E outras dificuldades na tipificação do ato de improbidade administrativa. No entanto, o maior desafio para o MP é justamente o que você disse, a configuração do dolo. Com a reforma da Lei de Improbidade Administrativa, além do dolo, eles exigem um dolo com especial fim de agir, de praticar o ato de improbidade tipificado nos artigos 9º, 10 e 11. Então, o Ministério Público precisa atuar de forma estratégica na condução do inquérito civil, para ele conseguir prova desse elemento subjetivo do tipo, para ele poder tanto fazer a imputação do ato de improbidade em uma ação de improbidade administrativa, como para ele realizar o acordo de não persecução civil, que é um acordo, é um negócio jurídico processual que o Ministério Público faz com o investigado. Então, a justa causa para o ato de improbidade administrativa, ela é imprescindível, tanto do ajuizamento da ação, quanto para a celebração do acordo. E o nosso grande desafio é justamente esse: como comprovar o dolo, como demonstrar com uma prova processualmente válida que aquele investigado, de fato, ele queria praticar o ato de corrupção. Então, a gente vem conversando com os colegas que têm essa atribuição em cidadania e patrimônio público para verificar quais são as estratégias. E, entre elas, a gente está usando muito a recomendação.
O Ministério Público está acostumado a tratar com essa questão da corrupção de forma reativa. Depois que o ato de corrupção foi praticado, a gente vem fazer a responsabilização por aquele agente. Ou seja, depois que, por exemplo, houve um superfaturamento em um contrato, a gente entra com uma ação de improbidade pedindo, inclusive, ressarcimento ao erário. O que a gente poderia fazer em uma cultura mais preventiva, em um controle prévio e concomitante da administração pública, por exemplo, durante uma contratação de uma licitação, chega ao Ministério Público uma ouvidoria dizendo que no processo licitatório número tal, atualmente em curso, em determinada fase desse procedimento foi burlada, não houve uma publicação, o valor de mercado não está adequado, está sendo assinado um contrato hoje com sobrepreço, com valor acima do mercado. O Ministério Público, ao tomar conhecimento disso, ele deve tentar agir em tempo real, fazer uma investigação mais célere possível, e nós fizemos isso na época da pandemia do Covid, né? Nós participamos da força-tarefa do Covid, do MPRJ, e nós recebemos exatamente uma série de notícias desse sentido. Muitas contratações realizadas pelo Estado do Rio de Janeiro, havia graves indícios de superfaturamento, de sobrepreço, diversos direcionamentos de licitação e diversas outras irregularidades. Naquela época, diante da excepcionalidade da pandemia, foi permitida pela própria lei a dispensa de licitação, a contratação direta. Então, chegando na força-tarefa, essas notícias de que aqueles contratos estavam sendo celebrados com sobrepreço, o que a gente fez? A gente fez essa atuação em tempo real, antes que aquele sobrepreço virasse um superfaturamento, ou seja, antes que o Estado desembolsasse o dinheiro e fizesse aqueles pagamentos a maior do preço de mercado, nós ajuizamos a ação de improbidade, inclusive com pedido de tutela de urgência de natureza inibitória, para proibir o Estado do Rio de Janeiro de realizar aquele pagamento para que aquele sobrepreço não se transformasse em superfaturamento. Mas se eu entendi corretamente, a recomendação seria então para provocar o administrador público a se posicionar. E aí a resistência dele é que caracterizaria a intenção, é isso? Exatamente. Essa é uma estratégia que a gente está usando muito. Nos inquéritos civis, quando a gente verifica que determinado procedimento está encaminhando para a prática de um ato de improbidade administrativa, caso haja tempo para ver um conserto, um convalescimento daquela situação, a gente pede uma recomendação para configurar o dolo do gestor. Então, o gestor ele foi provocado, ele teve ciência de que aquilo estava... Não pode dizer que não sabia. Não pode dizer que não sabia. A gente não chega a aplicar a teoria da cegueira deliberada em improbidade administrativa, porque seria um excesso. A teoria da cegueira deliberada foi usada pelo STF na época do mensalão, mas quando o gestor, de propósito, ele finge, ele não toma conhecimento do que está acontecendo de determinada irregularidade, justamente para não ter que tomar as providências cabíveis. O Tribunal de Justiça de São Paulo, há muito tempo atrás, antes da reforma da LIA, chegou a condenar 2 vezes uma pessoa por improbidade aplicando a teoria da cegueira deliberada. Mas hoje em dia é absolutamente inviável. Com o dolo da nova lei de improbidade, da reforma da lei, é absolutamente impossível a gente aplicar essa teoria. Mas se a gente consegue, através da recomendação da ciência ao gestor, de que uma determinada situação está caminhando para uma improbidade administrativa e ainda assim ele mantém a sua conduta, aí isso é uma forma da gente comprovar o dolo da prática de improbidade. Muito bem pensado. É realmente uma prova muito difícil e é curioso, eu não vou te pedir para fazer essa especulação, mas é curioso observar que essa reforma da lei de improbidade está na contramão da história, né? Porque a tendência na responsabilidade civil é da objetivação e, no entanto, a lei está valorizando o elemento subjetivo. Então, a gente se pergunta, né, por que será que houve uma mudança assim num sentido tão diametralmente oposto? Mas, enfim, isso é especulação. É porque a gente, às vezes, esquece que essa não é uma lei penal, né? Exatamente. É uma lei de natureza civil. Então, não podemos esquecer da teoria do direito civil, não é isso? Perfeito. Bom, mas você já mencionou, vou aproveitar um gancho da sua fala, você já mencionou um acordo, né? A lei permite que o Ministério Público faça acordos. Já temos experiência com isso, colaboração premiada, transação penal, isso na esfera penal, e na esfera civil, o TAC, né? O compromisso de ajustamento de conduta. Mas nós podemos dizer, e também quero te ouvir sobre isso, que a consensualidade é uma tendência, né, que tem a vantagem da desjudicialização, quer dizer, não ter que levar essas questões ao Poder Judiciário, mas impõe novos desafios em termos de estrutura, né, do Ministério Público, agora eu estou falando, e da própria cultura da administração pública e do MP, as duas coisas, né? A gente teve aqui no programa uma entrevista muito interessante, muito boa,
com a doutora Mariana Montebello. Quem não viu, vai lá conferir. Episódio 54, ela tratou da Corte de Contas, né, e o relacionamento com o Ministério Público. E nós falamos exatamente sobre questões trazidas pela possibilidade de celebrar acordos que envolvam interesses públicos, né, que aí está o problema, porque um acordo de natureza privada é muito fácil, porque a pessoa que está envolvida no acordo pode dispor do seu direito, e sendo o interesse público, aí complica. Quais são os desafios internos do Ministério Público para enfrentar esse problema? É muito boa a pergunta, Heloísa. Essa questão da consensualidade, tradicionalmente, ela existe muito em interesses privados, né? Uma compra e venda entre particulares, as pessoas fazem um acordo e está tudo certo. A doutrina tradicional e clássica do direito administrativo, justamente alegando o princípio da legalidade, a supremacia do interesse público, a indisponibilidade do interesse público, ela tinha uma certa dificuldade de aceitar essa consensualidade, porque dizia que o interesse público não poderia haver essa transacionabilidade material e processual do interesse público. Atualmente, isso já está completamente ultrapassado. A gente viu que no próprio direito penal nós temos a possibilidade desse tipo de transação. Temos o ANPP, a transação penal, a suspensão condicional do processo. E hoje a LINDB, com a reforma de 2018, também ela traz a possibilidade de transacionar com o interesse público, com o direito público. E a lei de improbidade é engraçado porque a história da lei de improbidade ela mostra essa evolução do pensamento da consensualidade. Quando ela foi editada no ano de 1992, lá o parágrafo 1º do 17, ele previa expressamente a proibição de qualquer transação com aquela res iudicio deducta, né, com a improbidade administrativa. De lá para cá, em 2017, o Conselho Nacional do Ministério Público, de forma corajosa e inovadora, na resolução do TAC, tinha um artigo lá dizendo que poderia fazer TAC em improbidade administrativa, justamente em sentido contrário à legislação. Depois veio o pacote anticrime, em 2019, e esse pacote anticrime ele trouxe a possibilidade do ANPC. Então ele mudou o parágrafo 1º do 17. Acordo de não persecução civil. O acordo de não persecução civil. Esse negócio processual entre o Ministério Público e o investigado para transacionar em tema de improbidade administrativa. O problema é que o pacote anticrime, que trouxe o ANPP, Acordo de Não Persecução Penal, e o ANPC, o civil, ele trouxe essa possibilidade, mas os artigos, os dispositivos que traziam os parâmetros, os pressupostos, o procedimento, foram vetados pela Presidência da República. Então, era permitido, mas tinha uma grande insegurança jurídica, porque cada promotor poderia fazer de uma maneira, o que isso é péssimo para a segurança jurídica, péssimo para o investigado, para a instituição. Então, o lado positivo, você já falou o lado negativo da reforma da LIA de 2021, da Lei de Improbidade Administrativa, que realmente dificultou muito a condenação por improbidade administrativa, mas se houve um lado positivo nessa reforma, o lado está no ANPC. Com essa reforma, houve uma segurança jurídica muito maior, porque hoje está tudo regulamentado lá, o procedimento, os pressupostos, os objetivos, as obrigações, as condições. Então, a gente tem que saber, a sua pergunta foi quais são os desafios para o promotor de justiça conseguir celebrar o ANPC. O grande desafio é você convencer o investigado a assinar o ANPC. Se hoje a condenação de improbidade administrativa está tão difícil, porque a gente precisa do dolo específico, por que o investigado ele vai celebrar o acordo com o Ministério Público? Então a gente precisa de criatividade. E o Conselho Nacional do Ministério Público e o próprio MPRJ, em seus atos normativos, regulamentando o ANPC, eles tiveram essa criatividade. Então essa criatividade hoje, ela decorre de várias maneiras. Por exemplo, antigamente quando você ia fazer um ANPC, era obrigatório pelo menos você colocar uma das sanções pessoais previstas na lei de improbidade. Essas sanções pessoais estão previstas lá no artigo 12, inciso 1, 2 e 3. Perda da função pública, multa, suspensão da possibilidade de contratar com o poder público, são sanções pessoais da lei de improbidade administrativa. Impostas ao administrador. A pessoa que, exatamente, que praticou o ato de improbidade administrativa. Seja o administrador, ao agente público, seja o particular que, em conluio com o gestor público, praticou o ato de improbidade administrativa. Então, naquele momento, era obrigatório, além do ressarcimento ao erário, a gente colocar nesse acordo, no ANPC, pelo menos uma dessas sanções pessoais, o que torna absolutamente nem um pouco atrativo, ainda mais agora com o dolo. Com as mudanças na regulamentação da resolução do Conselho Nacional do Ministério Público e de cada ramo do MP, como por exemplo aqui do MPRJ, hoje existe a possibilidade de você não colocar no ANPC nenhuma daquelas sanções típicas pessoais do inciso 1, 2 e 3 da Lei de Improbidade. O que é obrigatório constar dentro desse acordo é o
ressarcimento ao erário, ou a perda dos bens que foram acrescidos ilicitamente ao patrimônio da pessoa que praticou a improbidade. Esse é o objetivo final, né? Esse é o principal objetivo. Mas não só isso. Também a gente não tem que pensar só no ressarcimento ao erário. Então, como que o promotor pode tornar o acordo mais atrativo? Em primeiro lugar, fazendo, por exemplo, parcelamento, o desconto em folha, se o agente que prometeu o ato de improbidade ainda for funcionário público, servidor público, pode fazer o desconto em folha de pagamento de forma parcelada. A gente pode retirar os juros, existe a possibilidade de você flexibilizar e retirar os juros para esse ressarcimento ao erário, a correção monetária tem que permanecer, então você pode tratar dessa maneira. O interessante é que a lei de improbidade administrativa e esses atos normativos, eles permitem serem incluídas novas obrigações adequadas ao caso concreto. Então você não precisa colocar aquelas sanções pessoais do inciso 1, 2 e 3, mas você pode colocar novas obrigações. Entre essas novas obrigações, a gente ressalta a possibilidade de um dano moral coletivo. De repente, uma empresa que praticou, junto com o gestor público, um ato de improbidade administrativa grave, para ela não responder a uma ação de improbidade, além do ressarcimento ao erário, para ela não correr o risco dela ter, ao final, uma condenação de proibição de contratação com o poder público, ela pode querer concordar em pagar um dano moral coletivo. Então, de acordo com o caso concreto, o promotor ele pode ter criatividade para colocar outras obrigações dentro do ANPC. E a pergunta que não quer calar, esse instrumento tem sido utilizado pelos promotores? E eu vou desdobrar essa pergunta numa outra. Tendo em vista o princípio da independência funcional, né? Aquela garantia que o promotor tem, o membro do Ministério Público tem, de total liberdade nas suas manifestações, de não submeter, né, um princípio hierárquico que houvesse, a determinações da sua chefia. Você destacou que tanto a lei quanto a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público impõe aí uma série de requisitos, né, e, de certo modo, dito o conteúdo do acordo. Como é que está sendo a receptividade disso? A receptividade disso é muito boa. Sobretudo para os colegas que se engajam em conseguir uma atuação mais resolutiva e mais efetiva. O custo de uma ação de improbidade é muito grande para o poder público, o tempo de uma ação de improbidade até o trânsito julgado é muito longo, a incerteza sobre a condenação é muito grande, sobretudo agora com o dolo, então a consensualidade é sempre o melhor caminho. O promotor de justiça ele tem independência funcional, mas não só nesse caso, como em qualquer outro caso, a independência funcional ela não é uma carta branca, aí ele agir de forma arbitrária. A independência funcional ela deve ser exercida nos termos da lei. E nos termos da lei, como você ressaltou, devem ser observados aqueles parâmetros obrigatórios. Por exemplo, o ressarcimento ao erário é imprescindível. Se fizer uma ANPC, o promotor é obrigado, caso tenha havido dano ao erário, a colocar o ressarcimento ao erário. Mas a independência funcional está justamente nessa possibilidade dele verificar quais são as outras obrigações que, de acordo com a peculiaridade do caso, com as consequências da improbidade, com o seu município, quais são as outras obrigações que ele entende que são pertinentes para reprimir, para prevenir, para servir de exemplo até pedagógico em relação ao ato de improbidade administrativa. E você é o coordenador, né, desse grupo que cuida de direitos humanos e controle da convencionalidade. Então, como é feito esse controle? O controle de convencionalidade é muito interessante. Ele vem sendo cada vez mais fomentado pelo Sistema Interamericano de Direitos Humanos, pelo STF, pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Há, inclusive, recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público para todo promotor de justiça, no seu exercício funcional no dia a dia, sempre exercer o controle de convencionalidade. O controle de convencionalidade, ele incide sobre qualquer ato da administração pública, sobre qualquer ato judicial, inclusive sobre qualquer ato legislativo. Todos esses atos praticados pelos agentes públicos, eles devem estar de acordo com as convenções e tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, assim como a jurisprudência do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Então, essa recomendação do CNMP, ele manda o promotor ter cautela ao ele realizar as suas funções, nas suas promoções, na sua atuação funcional, seja na atividade meio, seja na atividade fim, e ao mesmo tempo, ele exigir quando ele está exercendo o controle externo sobre a administração pública, que o gestor público também observe essas normas. O nome disso é controle de convencionalidade. Muito bem, um trabalho difícil, hein? Um trabalho grande.
E os próprios promotores procuram a coordenação em termos de solicitar apoio, enfim? Sim, os promotores pedem muito apoio, sobretudo nessa temática de direitos humanos. É uma temática que já existe há muito tempo, mas que recentemente ela vem ganhando maior destaque justamente pela exigência do Conselho Nacional do Ministério Público para a observância desses parâmetros. E a nossa coordenadoria ela está dentro de uma Subprocuradoria-Geral de Justiça de Direitos Humanos e Direito da Vítima. Esse é um novo órgão da atual administração em que há 3 coordenadorias. Uma outra coordenadoria, ao lado dessa que eu exerço a função de coordenador de direitos humanos, é a Compor, é a Coordenadoria de Autocomposição. Essa Coordenadoria de Autocomposição, ela conversa com o direito da vítima, com direitos humanos, e ela conversa também com o nosso tema de hoje, que é o ANPC e a improbidade administrativa. Por quê? Esse fomento da consensualidade, ele acontece em todos os ramos do direito, inclusive na improbidade. Então, na própria resolução do Procurador-Geral de Justiça regulamentando o ANPC, lá nos 2 artigos finais, ela diz que o promotor natural que tem um caso complexo e precisa de um apoio para celebrar um ANPC, ele pode buscar o Compor, que é esse órgão da administração que vai ajudar e facilitar, como por exemplo, numa sessão de mediação ou de negociação junto com o promotor natural. É imprescindível que o promotor natural sempre esteja presente, não é uma forma de auxílio consentido, o promotor natural não está passando a atribuição dele, é apenas um facilitador que tem uma técnica para fazer a aproximação e facilitar a busca do consenso entre o Ministério Público e o investigado. E um apoio para o promotor, né? Porque é uma responsabilidade imensa celebrar um acordo que muitas vezes envolve quantias vultosas, eu imagino, né? Perfeito. E essas quantias vultosas, em regra, quando a gente celebra um ANPC ou um TAC, essas quantias de dano moral coletivo, de indenização e de multa, lá pelo artigo 5º da resolução do CNMP que trata do TAC, esses valores eles devem ser direcionados, em regra, para o Fundo Federal, Estadual ou Municipal de Direitos de Furtos Lesados. No entanto, o parágrafo 1º desse mesmo artigo, ele abre uma possibilidade de que esses valores sejam destinados a projetos, a políticas públicas setoriais que tem alguma, preferencialmente, conexão com o ato de improbidade ou com a matéria objeto do TAC, para trazer um benefício mais direto e mais rápido para a coletividade, né? Nós tivemos um TAC grande na nossa promotoria com a Petrobras, o Estado do Rio de Janeiro, no caso do Comperj, né? Sobre licenciamento ambiental. Eram 5 ações civis públicas de 7,5 bilhões de reais, fizemos um TAC de quase 900 milhões de reais, e nesse TAC nós carimbamos todo esse valor, né? 865 milhões de reais. Toda essa verba veio carimbada, depositada em conta judicial específica, cada parte desse valor para uma política pública relacionada à área de meio ambiente que foi afetada pelo empreendimento. Que o nosso ouvinte pode não saber. É vinculado a uma determinada ação específica, por exemplo, saneamento básico, por exemplo, restauração florestal. Então, cada parte desse valor estava o valor correspondente a uma determinada política pública. O gestor apresenta um projeto, a promotoria valida esse projeto junto com o GAT, seja em relação ao valor de mercado, para verificar se tem sobrepreço, seja em relação à adequação técnica, e aí a partir daí o Ministério Público concordando, o juízo libera esse valor e essas políticas públicas, esses projetos são concretizados em benefício à coletividade. Muito bom esse esclarecimento para não dizer que o acordo é feito e o dinheiro vai para o Ministério Público. De forma alguma. Esse dinheiro ele nunca entra no Ministério Público, nunca entrou no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, nenhum fundo nosso. Esse dinheiro entra em uma conta judicial específica com a fiscalização do juízo, do Ministério Público e do próprio município ou do Estado. Para amarrar a nossa conversa, quero trazer um assunto que também já foi tangenciado aqui. A Lei 14.230, né, que fez a reforma, promoveu essa reforma na Lei de Improbidade Administrativa, incluiu a possibilidade de que o acordo imponha a adoção de mecanismo de compliance na administração pública. E se refere, inclusive, a boas práticas administrativas. Então, a minha pergunta para você é: o que é mais eficaz, o compliance ou a heterorregulação, quer dizer, que é a solução, aquela imposta pela lei, não é? No caso, solicitada pelo Ministério Público? E, na sequência, no mesmo diapasão, como é que anda o compliance público? Essa pergunta é muito boa e, inclusive, a resposta dela está na própria Lei de Improbidade Administrativa. Quando eu falei daquele artigo lá da lei que
que abre a possibilidade para o promotor de justiça de inserir dentro do ANPC outras obrigações que atendam ao interesse público, a lei ainda fala outras obrigações como, por exemplo, o estabelecimento e o fortalecimento de códigos de ética, de integridade, de governança, de compliance, de ESG. Então, tudo isso já está no escopo da Lei de Improbidade Administrativa. Isso visa justamente a um controle preventivo dos atos de corrupção. Na medida em que você fortalece os órgãos de controle interno de determinada estrutura, seja de um órgão público, seja de uma sociedade empresária particular, privada, você evita casos de corrupção. Então, o que a gente vem fomentando muito, seja a lei, seja a normativa do Conselho Nacional do Ministério Público, seja a resolução do MPRJ, é que nesses ANPCs haja uma cláusula, uma obrigação para que o órgão público que participou daquele ato de improbidade administrativa. E também para a própria empresa particular, que ela desenvolva e fortaleça o seu código de ética, a sua integridade, esses mecanismos de controle interno. A gente relembra nesse contexto que a própria Constituição da República, desde 88, lá no 74, ela já diz que o órgão de controle interno, ao tomar ciência de um ato de corrupção, de improbidade, com desvio de verba pública, ele tem a obrigação de comunicar ao órgão de controle externo, ao Tribunal de Contas. Inclusive, se o servidor que está lotado no órgão de controle interno tomar ciência... Uma corregedoria, por exemplo. Né? Como a corregedoria, como uma controladoria interna do município mesmo. Se ele tomar ciência desse desvio de verba pública e se ele não comunicar ao órgão de controle externo, esse servidor público, pessoalmente, ele é responsável solidariamente, não é nem subsidiariamente, ele é responsável solidariamente por esse ressarcimento ao erário. Então, o fortalecimento dos órgãos de controle é imprescindível. E esse fortalecimento ele pode acontecer, e é o ideal, de dentro para fora, como você disse, que a própria instituição ela tenha consciência de que para ela melhorar a sua eficiência, ela deve melhorar e fortalecer os seus mecanismos de combate à corrupção, então ela deve partir dela mesma, de dentro para fora, o estabelecimento desses códigos de ética, desses freios, dessa fiscalização interna, mas sem prejuízo também, havendo de fora para dentro, através de leis, de obrigações, ou por exemplo um ANPC, o fomento desse controle interno é muito positivo. Quanto mais a gente consegue trabalhar na linha de prevenção, menos corrupção a gente tem. E o ato de corrupção, a gente já sabe que ele tem várias causas, as consequências são enormes da corrupção, inclusive para o próprio meio ambiente. A Transparência Internacional, ela publicou nesse ano aquele índice de percepção de corrupção, em que o Brasil mais uma vez caiu umas 2 posições, está na posição 107 de 180 países, com um combate à corrupção ainda pouco expressivo. E esse mesmo estudo, ele comprovou que os países que têm uma maior política pública de proteção de atos contra a corrupção são os países que mais se importam com as mudanças do clima, com o aquecimento global. Então, como a gente vê que a corrupção ela afeta diversos outros direitos fundamentais, diversos outros direitos sociais, aquele dinheiro que deveria estar sendo direcionado para políticas públicas setoriais, inclusive relacionadas à efetivação de direitos fundamentais, quando há um desvio de verba pública, essas políticas públicas muitas vezes não são realizadas ou não são realizadas da forma devida. Então o impacto social é muito grande em todas as áreas, inclusive no próprio meio ambiente. Muito bem. Tiago, muito obrigada pela sua entrevista. Eu vou encerrar convidando os ouvintes, agradecendo a sua audiência em primeiro lugar e convidando os ouvintes a acompanharem o podcast. Toda terça-feira um novo episódio está disponível. Siga o programa e se inscreva no nosso canal no YouTube para não perder nenhum episódio.